Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 28 de março de 2022, já estamos fechando março aí, tempo voando. A gente vai continuar na segunda parte da leitura desse livro aqui, A Indústria da Droga, que faz parte, vamos dizer, né? Eu estou tentando fazer aí, através dos últimos livros, de mostrar para vocês essa estrutura de poder que manda no mundo, e droga é um dos elementos que eles usam há séculos para controlar a população. Então, enfim, por isso que esse livro aqui é importante, né? Semana passada a gente começou. Se você, né, não assistiu, então eu recomendo você dar uma pausa nesse vídeo, assiste o da semana passada e aí você pega na sequência, tá bom? Para completar tudo, e também, né, depois assistir os vídeos anteriores ali. Bom, né? Tem muito, mas pelo menos assim, do estabelecimento secreto da América e do estabelecimento anglo-americano, tá? Os últimos dois livros que falam, né, vamos dizer, do resquício do Império Britânico e como eles fizeram essa transição. Na verdade, o Império Britânico ainda existe hoje, né, pessoal? Só que ninguém parece que não existe, ninguém percebe muito, né? Mas enfim. Antes disso, vou mostrar para vocês, apresentar aqui, para quem não conhece, meus quadrinhos. Daí você fala, poxa, você faz quadrinho, Felipe? Sim, na verdade são todos roteiros de cinema que eu escrevi ao longo dos anos e, né, desde 2015 tenho transformado em quadrinhos adultos, tá, pessoal? Então é roteiro de cinema em forma de papel. Você lê como se estivesse vendo um filme. Então a gente tem essa trilogia incrível aqui, Aurora, Caos e Ômega, tá? Onde eu abordo com profundidade sobre toda a questão da tecnocracia, desse sistema que a gente está vivendo aí, transhumanismo, nova ordem mundial, sociedades secretas, tudo isso aqui com muita ação, muita emoção, personagens incríveis. E claro que eu contrato, né, artistas sensacionais, gente que trabalha para o mercado americano, europeu, para fazer esse trabalho aqui. A gente também tem o Knock Me Out, que é uma homenagem que eu faço aos filmes de arte marcial dos anos 80, né, Rocky, Karate Kid, Grande Dragão Branco, né, quem gostou do Cobra Kai vai se amarrar. Tem trilha sonora, tá? Se você ouve as músicas enquanto lê, então tem uma trilha sonora no Spotify, sensacional, tá? Também sobre como você... na verdade a arte marcial é uma metáfora, né? Tem romance, sobre, né, essa coisa de você vencer, né, as escolhas, o sacrifício, enfim, muito bacana. Um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Na verdade eu escrevi como teatro, né, na época que eu ganhei um prêmio, e adaptei para quadrinho. Então é uma história sobre tudo que o jovem tem que enfrentar hoje em dia: lacração, droga, sexo, política, tá? Tem uma coisa sobrenatural também, então é uma história legal demais. E Comunhão, aqui o bicho pega, é um suspense com terror psicológico, sobre a verdadeira resiliência, né? O pessoal hoje fala muito resiliência, não, mas aqui é enfrentar o mal, enfrentar a morte mesmo, e como sobreviver, como, né, não perder a esperança, a fé e ter uma história de redenção. Então, pessoal, material de primeiríssima, tá? Mais de, sei lá quantas páginas aqui, mais de 700 páginas talvez, presentão, né? Horas e horas de diversão garantida para você comprar para você mesmo, para você dar para, né, para quem você ama, dar um presente diferente. Como você faz? É diretamente comigo, tá? Não é pela Amazon. Então eu vou deixar os links aqui embaixo da página do Aurora HQ no Facebook, do meu Instagram, que é @Felipe_Folgose, e tem um e-mail também, que é ffolgose1@gmail.com. Qualquer uma dessas formas, você fala diretamente comigo, eu explico como você recebe na sua casa, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também, com uma dedicatória, chega direitinho, então vai ser um presentaço aí, tá bom? Entre em contato. O que mais? Aqui embaixo também, pessoal, tem os links que eu deixo de outras plataformas onde eu posto vídeos que fazem um apanhado das últimas semanas, né? Sobre notícias que você não vai ver no Jornal Nacional, nem na Folha, nem no Estado, nem no Globo, tá? Então é um apanhado realmente desde tecnologia até cultura, geopolítica, tá? Com as fontes. Então não dá mais para postar aqui. Eu postava aqui no YouTube, mas eu já levei 2 strikes e eu não quero perder o canal. Então
é facinho, você vai assistir lá como se estivesse assistindo aqui, é só clicar no link, tá? Então tem o do Rumble e do Odyssey, e também tem uma plataforma chamada Subscribestar se você quiser se tornar apoiador do canal. Né? Muita gente me pergunta, poxa, eu gosto do canal, eu queria, né, apoiar, então tem essa plataforma onde você se torna um apoiador e a gente também fica com um contato mais próximo, tá bom? E o último recado é o seguinte, esse final de semana, né, sexta e sábado, eu vou estar em Curitiba, numa sequência de programação muito legal, levando os meus quadrinhos com sessões de autógrafos, né? Então, no dia 1º de abril, sexta-feira, eu vou estar às 7 da noite no Shinobi, e depois no sábado eu vou estar das 11 às 2 no Café Flor de Laranjeira e à noite, às 19 horas, no Bola de Neve de Curitiba. Então você que é de Curitiba, você que é da região, né, nas cidades próximas de Curitiba, já, né, programa aí quando você pode, o horário que você pode, vai ser um prazer. Mas não deixa, olha, tem 3 eventos, tá, para você vir participar. Eu vou levar os quadrinhos para estar autografando pessoalmente e a gente vai ter um tempo muito legal, especialmente no sábado à noite, onde a gente vai ter ali uma palestra, né, um tempo maior, para estar falando sobre cultura pop, sobre cultura do reino, sobre, né, também propaganda, o uso da cultura, né, enfim, vai estar muito bacana. Então, anota aí na agenda e espero vocês lá. Bom, pessoal, então encerrado aí, né, a sessão de recados. Vamos começar então aqui, né? A gente parou semana passada nessa parte aqui, né? Já falando sobre quem, né? Sobre o Soros, né? Sobre o George Soros. O livro cobre bastante o Soros, né? Porque ele é um cara que serve essa indústria, né? As pessoas acham que, né? O Bill Gates, o Soros, o Klaus Schwab do Fórum Econômico. Não, eles são simplesmente os caras, a face pública dessa galera, né? Quem manda mesmo não aparece, né? Quem manda fica escondido. Então eles são os caras que aparecem publicamente, né? Mas então, né, no último vídeo a gente falou sobre como estava tendo um lobby, né, para legalização das drogas, principalmente na Inglaterra, e isso na Inglaterra e na Holanda, que são os países que tinham, né, companhias no século XIX, companhias das Índias orientais, né? Tanto a Holanda quanto a Inglaterra, que eram o quê? Exatamente indústria de tráfico já na época, né? de tráfico de droga. Então, fala aqui, por exemplo, né? o lobby da droga que foi iniciado, né, com a baronesa Wotton, né, hoje pertence ao bilionário que foi colaborador dos nazistas, o George Soros. Engraçado, né? Porque ele é judeu, mas na Segunda Guerra ele colaborou com o nazismo, inclusive tirando dinheiro de judeus que estavam fugindo da Hungria, né? Então você vê que o cara não tem o padrão ético do cara, né? Zero. Então, desde 1994, ele tem despejado mais de 50 milhões em eleições e hoje em dia muito mais, tá, pessoal? Porque esse livro aqui, eu acho que é de 83, se eu não me engano, 1983. Vamos ver se eu acho a data aqui de quando ele foi, não é a primeira vez que ele foi editado. Não, 92, tá? Ele foi editado a primeira vez em 92. Então, hoje em dia já ultrapassou muito esse número aqui, né, de 50 milhões. Ele tem gasto muito mais, né? Então, ele tem então o que? Jogado esse dinheiro em eleições, né, e em resoluções para legalizar a maconha nos Estados Unidos, junto com seus cofundadores, o John Sperling do Arizona e Peter Lewis de Ohio, enfim, né? E muito mais, ele fala, ele tem colocado em esforços internacionais. Quer dizer, então, essa fortuna do Soros, né, que na verdade é ligado com banqueiros, né, tal que por exemplo, agora, né, quando teve toda essa crise nos Estados Unidos, né, do Black Lives Matter, do George Floyd, que quebraram um monte de coisa, o que acontecia? As pessoas eram presas, né? Quem depredava, chegava lá, ela já era liberada com fiança. Quem que pagava fiança? As ONGs do George Soros, a Open Society. Além disso, o que ele fez? Ao longo dos anos, ele foi dando bolsa de estudo para promotores de justiça. Então, vários estados têm promotores de justiça que obedecem essa galera, né? A indústria do poder, da legalização da droga. Então, o promotor também, né, vai
ser leniente e vai soltar, vai fazer com que essas pessoas não fiquem presas, tá? Isso eles vão fazendo ao longo dos anos. Então, né, continua dizendo assim, essa organização da droga do Soros, né, ela se transformou diversas vezes, né, desde um centro original, né, que era chamado a Fundação de Política da Droga, né, e agora a Aliança da Política da Droga, né. Que também tem um outro nome, né, que é a Rede da Aliança da Droga, da Política da Droga, enfim. São várias organizaçõezinhas de fachada que eles vão fazendo, mas com o objetivo é o mesmo, né? E continua falando assim, então existe uma multitude de organizações afiliadas e de sites, né, que recebem dinheiro dos Soros. Aqui no Brasil, né, na época dos Black Blocs, você tem muita organizaçãozinha aí de mídia também, tá, que recebe dinheiro da Open Society aqui no Brasil, pessoal. Todos de esquerda, tá? Mas vários, inclusive famosos, entendeu? Né? Mídia Ninja, por exemplo, tá? Então, essa galera que recebe o que? Para exatamente a legalização da droga, né? Incluindo também, né, um projeto da política da droga, tá? E também, olha, jornais, High Times e uma revista chamada Grow, tá? Enfim, aqui cita, né, todos esses veículos, desde site até ONGs, até publicações da imprensa mesmo, todos recebendo dinheiro dos Soros. Então ele fala assim, não existe uma briga muito pequena para os Soros adotar a sua estratégia de legalização passo a passo. Em 1998, né, quando a lei da maconha medicinal foi repelida em Arizona, no estado de Arizona, nos Estados Unidos, o Soros ele correu para o quê? Para reinstaurar a lei, né? Proclamando que eu vivo em apenas um lugar, mas eu me considero um cidadão do mundo, né? Eu tenho fundações em mais de 30 países. Então é isso, pessoal, é o que? É um operativo, né? A palavra é essa, é um operativo dessa estrutura de poder para o quê? Implementar dentro, né? Fazer o quê? Vamos dizer, por dentro, se infiltrar no sistema jurídico, no sistema legal dos países, né? Então, desde eleger um vereador, um deputado, um senador, que vai fazer vistas grossas, né? Dar dinheiro para partido, tá? Então todo mundo que levanta essa bandeira de droga, pessoal, todo mundo recebe dinheiro dos Soros. Aqui no Brasil, quem que ele é amiguinho do FHC, né? Tem foto do FHC junto com os Soros, né? Então, olha aqui, né? Em outubro de 1999, né? Aqui ele fala ligado até o Instituto Cato, né? Tem, né, olha só, ele falou aqui, né, no livro, diz assim, o comércio da droga, né, nos Estados Unidos vale aproximadamente 400 bilhões de dólares, isso em 1999. Maior do que a indústria automobilística nos Estados Unidos, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Daí você fala, não tem uma organização por trás. Pessoal, não existe nenhuma atividade comercial nessa escala que não é muito bem articulada. Né? Como a gente já falou, que não existe, você precisa de banco, você precisa de, sabe, né, mandar esse dinheiro para algum lugar, você precisa de uma história. Imagina quem faz ADM, quem fez ADM, né? Uma cadeia de produção, de distribuição, de comercialização, né? Isso não é, a gente acha que a indústria da droga é simplesmente o cara na boca de fumo que vende, né, que é uma coisa meio mambembe. Não, pessoal, é muito bem articulado, né? É uma indústria com, sabe, organograma, né, com metas, sabe? É um negócio, é porque a gente acha que é uma coisa meio, né? Ah, não, é só na comunidade, é só na favela, é uma coisa... Não. É muito bem estruturado, pessoal. Então, olha só.
fala que em 1996 teve uma lei na Califórnia, né, uma proposição 215, conhecida como a lei da compaixão do uso, né, do usuário, de 1996, né, onde, né, um cara chamado Nettleman, que é um testa de ferro aí dos Soros, né, disse que foi a primeira iniciativa estadual, né, para implementar, através do voto, né, para legitimar, para colocar isso na legislação do estado da Califórnia, né, a adoção do uso da droga, inclusive nos Estados Unidos. Tá? E isso iria garantir outras conquistas que viriam. E na verdade era o que? É querer implementar isso nos Estados Unidos inteiro. E não só. Maconha é o primeiro passo, claro, você precisa começar em algum ponto. Como, né, eu já dei notícia aqui para vocês, do ano passado, se eu não me engano, não sei se foi de 2020 ou 2021, foi durante a pandemia, que lá em vários estados americanos, se eu não me engano, o Oregon, né, o Colorado, a Califórnia, já autorizando o uso de drogas pesadas como heroína, tá? Como drogas sintéticas, MDMT, não é... Né? Então, de novo, cocaína. Né? O Biden, inclusive, agora falou, não, nós vamos, né, o governo vai providenciar cachimbo de crack para a população. Então, né, olha aqui, né, a partir de então, olha só, de 1999 até 2008, né, vamos dizer, os empregados do Soros conseguiram vencer quase todas as iniciativas da implementação da maconha em vários estados americanos, né? Então, em 2008, né, mais de 14 estados já haviam passado leis de descriminalização da maconha e por volta de 11 estados estavam, né, em alguma forma desse processo de descriminalização. A campanha, né, para isso custou mais de 50 milhões, né? E aqui, entre parênteses, fala assim, se não, centenas de milhares de dólares, né, injetados pelos Soros, tá? E aí fala assim, exatamente como, né, que é esse plano passo a passo dos Soros para a legalização da produção, distribuição e uso da maconha, né? Isso foi revelado, né, na NBC, num documentário chamado Marijuana Inc., né, de companhia, né? Então a indústria da maconha, né, que foi ao ar em janeiro de 2009. Mas apesar, né, desse documentário, vamos dizer, mostrar um cenário terrível de crianças no ensino médio, né, completamente viciados em maconha, que inclusive, olha só pessoal, fumam com seus pais, né? Claro que os pais também têm sua parcela de culpa, né? Fala assim do crescimento da violência também por causa do tráfico, né, dos traficantes. Ele fala aqui especificamente nesse documentário, né, em Mendocino County, na Califórnia. Ele nunca menciona o George Soros uma vez, nem a existência desse lobby, né, da droga no Congresso americano, né, na legislação estadual, né, na Câmara lá, como se fossem os vereadores, né, lá o centro, em Sacramento, na cidade de Sacramento, né, a sede do governo na Califórnia. Enfim, então você vê que mesmo a televisão fazendo um documentário sobre a droga não cita realmente quem, né, cita as consequências, cita, né, mas expõe a estrutura, expõe quem que manda, expõe quem que tá, né, quem que facilita que essa indústria exista. Não adianta só, de novo, né, chegar na causa e no traficante na ponta de lança ali, né, no cara na boca de fumo. Por quê? Porque você prende o cara na boca de fumo, pessoal, vai ter 100 outros que vão querer tomar o lugar, né? É aquela história, cortar o mal pela raiz, você tem que atingir a fonte. E aonde que é a fonte aí? Você está falando de gente muito grande, você está falando de banqueiros, você está falando de governos, né?
que querem implementar. E, enfim, tem uma coisa um pouco mais profunda do que isso, que é ligado realmente à eugenia, entendeu? Da mesma forma que na indústria alimentícia, né, agora a obesidade virou o padrão, né? Você tem que, não, vamos promover a obesidade, por quê? Porque eles estão preocupados com as pessoas? Não, vai morrer mais cedo. Mesma coisa com droga, né? Vai morrer quantas... A crise de overdose e de suicídio decorrente ao uso de opioide nesses 2 anos da pandemia, pessoal. mas extrapola assim longe o número de pessoas, por exemplo, que morreram do coronga. Mas muito mais gente, né, morreu por causa da crise dos opioides, que na verdade já vinha desde 2018, né, já vinha anos antes do coronga, né, o que coronga amplificou, né, as pessoas presas em casa, né, deprimidas. Continua dizendo assim, então, né, os pacientes, como que funciona, né? Então o paciente obtém, né, um cartão de usuário, né, de marihuana medicinal, da maconha medicinal, né? Ele fala assim, com desculpas amplas, né, desde ansiedade, né, até câncer terminal. Então, qualquer coisa, na verdade, qualquer médico meio que pode passar prescrever, falar, não, você pode ter a sua carteirinha aí da maconha, né? E aí a pessoa tem, não, é para o meu uso pessoal, né? E isso acaba se transformando num enorme mercado negro, tá? Desde clínicas e até lugares, lojas, né? Vamos dizer assim, aqui dispensaries, né? Lugares onde onde os pacientes vão lá e recebem o seu tratamento, né? Então, né, pessoal, é tudo uma mentirada, né? Ele fala, isso aqui é simplesmente uma polaroidzinha, uma foto, né? É um momento registrado do uso doméstico da droga nos Estados Unidos. Fala, mas é claro que esse cenário, né, é muito maior, porque ele está ligado ao que é o narcoterrorismo, né? E essa comunidade internacional que, né, há mais de 100 anos, muito mais, né? Aqui a gente pode botar 200 anos, né? Tem né, desde do uso das drogas pelo Império Britânico contra o resto do mundo, tá? Então, sobre a questão, né, da droga, falando sobre os efeitos especificamente da maconha, né, porque muita gente, não, a maconha é uma droga recreativa que não causa problema nenhum, né, como já tem vários, ao contrário, vários estudos médicos mostrando exatamente que tem tudo aquilo que a gente sabe, né, de queima de neurônio, né, mas a maconha tem outros perigos, inclusive indução a câncer, tá? O pessoal fala, não, é bom para quem tem câncer terminal, né, como se fosse um anestésico, mas a maconha inclusive acelera, né, a questão de câncer. Então, entre aspas, né, diz assim, mas nós conseguimos provar e nós devemos provar, né, que mesmo que a maconha tivesse alguma relação com efeitos sintomáticos, né, a maconha é o início, vamos dizer, do controle de uma sociedade controlada pelo crime organizado internacional. E, portanto, né, se alguém precisa de algum tipo de medicamento, né, a pessoa deveria receber esse medicamento, mas de uma forma que não contribua com o crime organizado. Né? Então, diz assim, olha, ninguém deveria se surpreender quando em 11 de fevereiro, né, houve uma conferência no Rio de Janeiro, tá, onde líderes da Comissão Latino-Americana das Drogas e Democracia, a sigla é LACCD, desculpa, também financiada, né, pelo Soros, eles, né, liberaram uma declaração pedindo a legalização da maconha para consumo pessoal,
Então, você sabia que houve essa reunião? Não, né? Então, vamos dizer, co-dirigida, né, pelos presidentes Ernesto Zedillo, do México, o César Gaviria, da Colômbia, e o Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, né? Então, esses 14 membros dessa comissão latino-americana passaram, né, os últimos anos, vamos dizer, promovendo, né, essa agenda do Soros da legalização da maconha em vários países da América Latina, né? Então, generosamente financiado pela Open Society, pelo Instituto Open Society do George Soros. Open Society é sociedade aberta, né? Então, uma sociedade liberal, né? E por esse Instituto Transnacional, né, o LACDD, então eles estavam promovendo em todos os países, né, uma agenda contra qualquer política proibitiva, né, do uso da droga, né, e para vamos dizer, uma abordagem mais humana, né, aquela linguagenzinha que a esquerda sempre gosta, né, eufemismos, né, não, uma linguagem mais humana, quer dizer, é humano você usar droga para escravizar uma população, né, é super humano, né. Enfim, então, basicamente, né, o livro fala assim, então essa organização, né, essa comissão latino-americana, né, sobre as drogas e democracia, simplesmente é o que? É uma quinta coluna do Império Britânico, né, de uma nova guerra do ópio, né, para o que? Legalizar o tráfico global de drogas. E o braço ibero-americano, vamos dizer, né, latino-americano, dessa guerra, né, estava particularmente focado no México, que o governo do México estava lutando, né, aqui contra os cartéis de droga, né, e, né, que principalmente o presidente na época, o Felipe Calderón, né, com a ajuda dos Estados Unidos, tinha né, jurado seguir o modelo da Colômbia, né, e de combater o tráfico de droga, né, e de, vamos dizer, não baixar a cabeça, né, para esses grupos terroristas, porque na verdade, pessoal, né, as Farc, tudo isso é ligado com né, tráfico de droga, da mesma forma como agora na Venezuela você tem quem? O Hezbollah ali junto na Venezuela, né? Então, assim, de novo, né, o tráfico de droga, pessoal, droga está ligado a tráfico humano, está ligado ao tráfico de droga, tráfico humano que em diversos, toda vez que existe essa qualquer êxodo populacional, principalmente por questão de guerra, como houve na Síria, né, ou de migração na África, pessoal, tem tráfico tanto de trabalhadores quanto tráfico sexual, tá? Crianças, mulheres, tá? Então, de novo, a galerinha, né, sabe, a galerinha bacaninha, né, da Vila Madá, né, do Baixo Gávea ali no Rio, né, que não abre mão da sua droguinha, você está promovendo, né, tráfico humano. Qual que é o... Né? Ah, não, eu sou socialmente consciente, né? Socialmente consciente, né? Então, olha só, pessoal, que interessante, né? Fala assim, o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, né, declarou publicamente no Rio de Janeiro, entre aspas, o problema é que os Estados Unidos, né, até essa data, até a presente data, né, considera o narcotráfico como crime, né? E, então, todo político fica com medo de falar sobre o narcotráfico, né? Ou de falar sobre a mudança da política, né? Porque eles acreditam que eles vão ser chamados, né, atenção, em serem moles, né, em serem, vamos dizer, fracos a respeito do crime, né? Então, de novo, o que o FHC, que é amiguinho do Soros, né, estava falando, não, a gente tem que mudar essa política, né, porque, imagina, o político não pode falar contra a droga, porque senão ele vai ter medo e que a população vai achar que ele é leniente a favor da droga, né? Isso na época, pessoal, né?
Hoje em dia você tem candidato a deputado falando abertamente, né? A plataforma de drogas, você tem partido falando abertamente. Já não era uma coisa que, né, que na época ainda, não, agora já virou plataforma de campanha, né? Os caras já... a base da sua plataforma é o quê? Da sua política é liberação da droga. Então, continua aqui, né? A máfia do Soros, o principal objetivo, né, desses traficantes é o quê? É exatamente descriminalizar a droga, né? Então, o que se seguiu, né, depois dessa conferência insana, né, aqui no Rio de Janeiro, na época, foi o quê? Foi a asserção, né, vamos dizer, esse consenso que a maioria dos danos, dos prejuízos, né, dos problemas causados e associados pelo uso da maconha não vem da droga em si mesma, mas das políticas proibitivas. Ah, então existe crime porque está proibido, né? Aquele argumento furado, né? Então, não, quando a gente descriminalizar, né, a apreensão e o encarceramento de consumidores, né, a violência e o consumo, né, a gente vai resolver esse problema. E aí, quando o jornal Wall Street, né, ele publicou uma reportagem, né, dizendo assim, por que essa comissão também não tinha proposta a legalização da cocaína, o Fernando Henrique Cardoso, né, ele meio que saiu pela esquerda, né? E daí aqui, né, diz assim, então a maconha é tão, vamos dizer, danosa como o uso do álcool e do cigarro, ele disse, né, o Fernando Henrique. Então, é possível considerar a maconha, é possível considerar a descriminalização da maconha, né? E a nossa principal ideia é iniciar um debate. De novo, né, pessoal? Muitas vezes eles sabem que, primeira coisa, você tem que normalizar a ideia no público, na população. Se você tem alguma coisa que sempre foi impensável, né? Eles precisam, mesmo que sabendo que vai haver uma reação negativa da população, né, do consenso social, o negócio é trazer à baila, né, a questão. Por quê? Porque você já automaticamente vai criar um grupo que vai falar, não, isso é absurdo. As pessoas, a minoria que é contra esse grupo, automaticamente vai ficar a favor dessa questão, por mais absurda que seja. Vai ter a gente defendendo, por quê? Porque, sei lá, se os conservadores, né, as pessoas religiosas, por exemplo, ficaram a favor de uma questão, quem é contra essa galera já vai adotar, nem vai pensar realmente se isso é bom ou não. A gente está vendo isso agora, por exemplo, na questão da guerra, né? Tem que ter o timezinho, né? Então, se falou que uma coisa contra, não, eu já vou me opor independente, eu não vou nem pensar, nem estudar, eu só vou ir contra o que essa galera que eu não gosto falou. Então, questão, por exemplo, de abuso infantil, também a gente sabe que tem, né, uma organização, né, lá nos Estados Unidos que está... Né, eu só não vou falar aqui para não ser, né, tem algoritmo aqui que vai censurar. A sigla, né, começa com N, tá? Deixa eu até escrever, mas enfim, vocês devem saber. Que o quê? Que está exatamente já há anos, né, promovendo e cada vez vai tentando normalizar, né, o abuso infantil, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ele está falando isso. Então, né, a ideia, né, a princípio, era também já trazer esse discurso para cada vez, vamos dizer, ir desgastando qualquer tipo de oposição e normalizando, e ao longo dos anos, né, a gente
promover, principalmente na juventude, nas novas gerações, uma visão, né, mais permissiva a esse respeito, né? Então, de novo, né, aqui fala assim, então, né, nós começamos com a legalização pela maconha agora e vamos ver o que vai ser feito com o resto. Isso é o Fernando Henrique na época, né? Como, né, agora, você vê, pode às vezes demorar 1, 2 décadas, né? Mas agora nos Estados Unidos, então, o que começou com a maconha agora já está na heroína e na cocaína, e em droga sintética, né? Então, foi o quê? Passo a passo, foi uma forma incremental. Como o lema da Sociedade Fabiana, né? Exatamente, né, é esse, né? É vencer uma guerra né, de desgaste, né? Você vai ganhando, vamos dizer, desgastando o seu inimigo, né? Então, olha só, pessoal. Como também que, né, que o Soros tem pago, olha só, 3 vice-presidentes, né, pelos seus serviços, né, ainda não foi revelado a quantia, mas eles, né, são muito bem, vamos dizer, qualificados, né, para fazer esse trabalho sujo. Então, durante, né, as suas presidências, respectivas presidências, né, então o Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2003, o Gaviria de 1990 a 1994 e o Zedillo de 1994 a 2000, né, cada um de forma obediente, né, eles implementaram a política de privatização e de laissez-faire, né, neoliberal, vindo ali da cidade de Londres, né, do City of London, não da cidade de Londres, mas o City of London. O que é? É o núcleo financeiro de Londres, né, que o que permitia, né, o crescimento, né, o florescimento do tráfico de droga, né, nos seus países e na região como um todo, né, na América Latina. Aí ele já passa aqui para a questão da administração do Obama, né, vamos dizer, da presidência do Obama, na época que o Obama foi presidente, e da questão do Afeganistão, né? Então, ele fala assim, a administração do Obama, né, percebeu durante, né, o seu governo que os chefes da droga no Afeganistão, né, e seus asseclas, né, usando, né, AK-47 e outras armas, iriam, vamos dizer, desafiar, né, qualquer tipo de erradicação do ópio, né, lá no país. E que a sua batalha, vamos dizer, seria uma batalha conjunta, corporativa e diplomática, né, por 2 pessoas bem conhecidas, mas, vamos dizer, desprezadas publicamente. Quem? George Soros e o Lord Mark Malloch Brown, tá? Essa duplinha. Então, o Soros, né, que tem, vamos dizer, sua influência, né, sobre os cartéis de droga no mundo, né, se beneficia imensamente pela explosão do uso de droga. E o Malloch Brown, né, também treinado, né, pelo serviço secreto né, britânico MI6, ele serve os interesses dos bancos offshore, né, dos bancos que estão vamos dizer, funcionam em áreas, qual que é a palavra? Vamos dizer, sem aquelas restrições, sem taxas, né? Paraísos fiscais, lembrei, né? Então, esses bancos em paraísos fiscais, né? E também, né, o City of London, que é né, é como o Vaticano, né? É uma cidade que tem seu próprio, na verdade, lá prefeito, né? Ele não pertence à cidade de Londres, ele né, por quê? Porque é uma instituição, são
alguns quarteirões dentro de Londres, que é a chamada City of London, que é isso, que ela é independente, é um governo independente dentro da cidade de Londres, né? Então, os interesses comuns, né, uniram esses dois homens, né? Então, o Malcolm Brown, ele não é simplesmente um colaborador do Soros, né? E vamos dizer, eles, né, ele está citando aqui, fala assim, não é simplesmente uma visita na sua casa em Nova York, onde Soros mora, né? Mas é alguém que ajudou a financiar, né, essa guerra antinacional, porque no fundo, olha isso, usar as drogas para desestabilizar os países, porque o propósito no final é só o uso de droga, não, é globalismo, pessoal, é globalização. Tá? Então, simplesmente a droga serve como um fator de engenharia social para você o quê? Quebrar, né, também funcionar para quebrar o país internamente, a coesão social, né, a moral, né, pública, para o quê? Para você implementar no fundo depois globalização. Tá? Então, o que? Ele fala que essa guerra também, né, com dinheiro das Nações Unidas. Tá? Então ele é um parceiro nessa empreitada, vamos dizer. Então, em abril de 2007, o Malcolm Brown foi nomeado vice-diretor de um fundo do Soros, o chamado Quantum Fund, né, um fundo de negócios, de ação. Né? Então, também, né, aquela coisa, às vezes a pessoa, na ignorância, né, o cara tem um dinheiro e fala, não, eu vou aplicar. Às vezes o cara nem sabe, né, aonde, né, a sua corretora aqui no Brasil, aonde você está investindo, né, e de repente a corretora está investindo no fundo do Soros, que faz dinheiro com tráfico de droga, com tráfico de arma, né. O cara, não, eu só simplesmente estou, né, colocando meu dinheirinho ali para render, sem saber que você está participando aí desse sistema, né. Então fala assim, o jornal Financial Times de Londres, né, noticiou que o Sir Mark também serviria como vice-diretor, né, do bilionário filantropista, né, George Soros, né, com seu instituto Open Society, que promove democracia e direitos humanos, particularmente na Europa Oriental e na ex-União Soviética. E aí o Financial Times, eles, né, adicionaram, né, somaram a essa notícia no dia 1º de maio de 2007, um artigo dizendo assim, né, entre aspas, uma carta para os shareholders, né, para as pessoas que têm ações, né, do fundo, do Quantum Fundo, né, desse fundo do George Soros, desculpa, então em uma carta, né, direcionada para os acionistas desse fundo, né, do George Soros, o próprio George Soros disse que o Sir Mark iria providenciar, vamos dizer, conselhos, né, em uma variedade de questões para ele e para os seus 2 filhos, que a partir daquele momento iriam conduzir a companhia, né, dirigir a companhia, vamos dizer, dia a dia. Né? Então, com sua rede extensiva, né, de contatos internacionais, o Malcolm Brown iria ajudar a criar oportunidades para o fundo do Soros, né, e para né, oportunidades ao redor do mundo. Né. Então, quem era, né, o Malcolm Brown? Ele era simplesmente um ministro de Estado, né, do Commonwealth britânico. Então o quê? Basicamente um cara do ainda Império Britânico, né? O quê? Então que se a gente pega Austrália, Nova Zelândia, Canadá, né, e várias ilhazinhas ali no Caribe, né? E aí fala assim, então no Afeganistão o Soros, né, promove, né, com a ajuda de uma milícia e com dinheiro ilegal, né, a implementação do que? Vamos dizer, desse controle dos chefes das drogas locais, né? Ele está associado com essa galera. E ao mesmo tempo, né, o Soros, ele dá dinheiro para um conselho chamado Senlis, tá?
que dentro desse conselho tem o que? Vários burocratas que também mamam na teta da droga, né? E eles o que promovem seminários, né, sobre a impossibilidade da erradicação do ópio no Afeganistão. Então, na verdade, é o que? Isso é feito para a opinião pública, né, para universidades, para formar o pensamento de sim, vamos desistir da guerra, porque vamos deixar que o Afeganistão seja um estado produtor de droga. Né? Então é surreal, né, pessoal? Então, ele continua falando assim, olha, por trás de toda essa bobagem, né, o objetivo principal, né, desse conselho sem lis, né, e do seu promotor, né, o Soros, é legalizar a produção do ópio. Não é banir a produção do ópio, né, combater a produção. Não, é o contrário, vamos legalizar a produção do ópio. Diz assim, em 2005, né, um acadêmico, né, visitando o Carnegie Endowment for Peace, né, enfim, uma instituição lá do Carnegie também, que é um outro bilionário, né, ligado ao Skull and Bones, né, enfim, promovendo toda essa agenda. Ele escreveu no seu artigo, né, a anatomia de uma falácia. Então, como que o Conselho Senlis está ligado com o narcotráfico e o Afeganistão. Ele escreve, entre aspas, né, então a atual situação, né, na atual situação, esse Conselho Senlis, ele propõe, ao contrário, a transformação do Afeganistão numa narcoeconomia, quer dizer, num país narcotraficante, oficialmente, né? Então, o Soros, ele posa, né, como filantropista, mas o que? Isso permite com que ele use o seu dinheiro para fazer mais dinheiro através das drogas. Tá? Então ele usa várias outras ONGs, como a Human Rights Watch, né, de direitos humanos, e outras ONGs, simplesmente para acobertar, implementar. Né? E claro, né, você tem liberais, né, que na verdade são libertinos, mas galerinha da esquerda, nessas organizações, que são inclusive muitos usuários de droga. Você acha que eles vão ser contra qualquer política ou qualquer ação, né, para influenciar politicamente para a liberação de droga? Não, eles acham que droga que o problema é que não está legalizado. Né? E continua assim, mas essa é apenas uma face do Soros. Né? Enquanto ele promove, né, essa mudança política, né, e esses programas de redução, né, dos danos causados pelas drogas, né, ele continua, vamos dizer, promovendo a produção de droga na Ásia Central. Né? Então, de vez em quando, alguém consegue ver através dessa cortina de fumaça, né, toda essa campanha de relações públicas, né, de filantropia, alguém consegue perceber, né, qual que é o jogo que está sendo feito por trás disso. Então, por exemplo, né, em 2004, a Open Society do Soros, né, estava promovendo, qual que era o lema? Era "Eu amo a democracia". Esse era o lema da Open Society, né, o mantra. E enquanto eles faziam isso, eles estavam, vamos dizer, promovendo um golpe de Estado, né, no Uzbequistão, né, para tentar retirar o presidente Islam Karimov na época. Então, o objetivo, né, era colocar um governo liberal democrático no lugar. Na verdade, quem? Era tirar um presidente eleito, né, democraticamente, para colocar um testa de ferro que iria obedecer. Era botar um laranja, pessoal. Né? Como o Fórum Econômico Mundial tem o seu programa de jovens líderes. Né? Quantas vezes eu já falei aqui para vocês. Né? Você tem vídeo. No último vídeo que eu fiz do apanhado, né, eu coloquei o vídeo ali do Klaus Schwab falando, você ouve ele falando que são os jovens líderes formados por ele. Né? Justin Trudeau, Angela Merkel, né, o Macron, o Putin, tá? Então, nesse caso aqui é o que? Exatamente, por que eles querem, por que combatem tanto
Bolsonaro aqui no Brasil? Porque ele não obedece a esses caras. Né? Por que tentaram matar ele? Porque ele não obedece a esses caras. Então, desde quanto tempo que esses caras estão no poder, estavam no poder aqui no Brasil? Desde o Fernando Henrique, desde 1995. Né? O Fernando Henrique entregou para o Lula de bandeja, o Lula entregou para Dilma, né? Até que finalmente, né, um milagre aconteceu, o povo acordou, né, e proibiram essa galera aqui que o quê? De novo, pessoal, não estão nem aí para brasileiro, né? Eles querem simplesmente usar o país. Então a gente tem que botar um testa de ferro, um laranja lá, né? Promotor da democracia liberal, né? Que por consequência fala assim, né, esse teste de ferro então iria permitir, entre outras coisas, a enorme produção de ópio, né, num vale lá chamado Vergana, num vale fértil ali, né, no Bequistão. Então, basicamente, o que é isso? Uma visão estratégica dos caras. Eles falam, então, essa região aqui, né, a gente pode, né, nas nossas estatísticas aqui, olha quanto o potencial de produção de ópio nessa região. Qual que é o problema? Essa região é controlada por um político, né? Tem um governo que o cara é contra a produção de droga. Simplesmente a gente começa uma campanha de o quê? De demonização do cara, né? Para no final promover se necessário, uma revolta, uma rebelião, né? Claro, né? A gente cria um monte de factoide para justificar internacionalmente, né, a derrubada de um governo. E a partir de então a gente controla esse governo. É o que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia em 2014, né, com a Revolução de Maidan. Cheio de agente enviado, né? Não tinha nenhuma... claro, tinha um grupelho ali só para tirar foto, né, de resistência do povo, mas tinha o quê? Tinha mercenário, tinha agente, pessoal, inglês, inclusive. Tá? Sniper. Né? Imagina, treinamento de sniper você tem que ser um militar. Matando policial na época, o que? Para derrubar o governo e botar quem? O Zelensky, que é um quê? Um cara do Fórum Econômico Mundial. Por isso que esses livros são importantes, para a gente entender quem que está no poder. Né? Continuando, né? Então, em 2008, né, ele tentou fazer a mesma coisa na Geórgia, tá? Quem? O Soros, né? E aí ele foi barrado por quem? Pelos russos na época, né? Em 2004, o Karimov, né, ele estava, vamos dizer, debaixo de ameaça de 2 grupos jihadistas financiados pelos Soros, né? Um era o Movimento Islâmico do Uzbequistão, fundado e armado pelos ingleses. E o outro era um grupo chamado Hizb ut-Tahrir, tá? Com a sigla HT, que tinha sido banido em todas as repúblicas da Ásia Central, né? E aonde que tinha o seu QG? Em South Kensington, na Inglaterra. Então você fala, peraí, será que simplesmente esse grupo é um grupo de fachada feito lá por ingleses, né? Da mesma forma que o ISIS, pessoal, quem foi feito por quem? Foi feito pelo Obama, né? Foi feito pela CIA na época do Obama, né? Fachada. Da mesma forma que o Talibã, na época, no Afeganistão, na guerra com a Rússia, foi também treinado e municiado por quem? Pela CIA. Tá? Tem filme feito por isso. Tem um filme com o Tom Hanks, né, sobre isso, pessoal. Então, né, não, são grupos islâmicos, né? Tá, onde que é a base, né, deles, o centro deles, o comitê deles é em South Kensington, na Inglaterra, tá? E eles eram extremamente ativos, né, nesse Fergana Valley, né, nesse vale ali, conclamando a unificação dos islamistas, né, ao redor do mundo, né, debaixo de um único califato, né, proclamando que a democracia ocidental era inaceitável aos islamistas, né. Daí fala, é evidente que esse grupo,
esse grupo de fachada estava debaixo do controle do MI5, né? Você tem dois, o MI5 e o MI6, então do MI5. É. E o Karimov, né, que, vamos dizer, combateu, né, diversos, né, essa galera desses dois, né, desses movimentos, ele rapidamente descobriu o link entre, né, o Open Society, né, essa galera que ama a democracia, né, e os radicais islâmicos, né, que queriam derrubar o governo com rifle, com arma, né, pela força, com o terrorismo, tá? Então, peraí, você não ama a democracia? Né? Ah, a gente publicamente olha a nossa ONG bonitinha e aí você está ajudando a financiar grupos terroristas para quê? Para depor um governo, simplesmente para o quê? Para tomar controle de uma área. Pessoal, aqui no Brasil é a mesma coisa, tá? Ah, não, a Amazônia, as girafinhas da Amazônia, lembra, né? As girafas da Amazônia. Pessoal, os caras estão loucos para entrar aqui, né? Por isso que o Lula vai lá na França e o Macron abraça e beija ele. O Macron, que é o quem? Que é o cara que, né, era funcionário do Banco Rothschild, né? Que foi da Open Society, formado pelo programa de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, né, onde a França tem a maior extensão territorial do mundo, não é na Europa, é aqui no Brasil com a Guiana Francesa. É a maior fronteira, né, da França, é na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa faz parte do Império Francês, né, que já... Ah não, nós não temos mais impérios, né, agora isso não é woke, né? É colonialismo, pessoal. Então, o que os caras querem? Querem tomar a Amazônia pela riqueza, pelo solo, pelos recursos hídricos, pela a biodiversidade, por minério que está cheio lá, pela riqueza do nosso país. Então, se você tem um governo que proíbe a entrada de ONG falsas, né, que chegam lá e chegam em áreas indígenas, pessoal, e dão uma caminhonete, dão merreca ali para índio, para os caras poderem minerar, né, as áreas aqui do Brasil, mas não, é território indígena, então, né, a polícia não pode entrar, o governo não pode entrar. Mas quem que entra? Entra a galera, exploradores internacionais, pessoal, tá? E claro que o governo, né, do PT fazia vista grossa a isso, né? Inclusive o maior índice de queimada foi no governo Dilma, né? Enfim, então a gente tem que desconstruir, pessoal, essas narrativas que são promovidas, né? E não é só, e a mídia internacional, tem muita agência de notícia aqui no Brasil que né, reproduz, replica aquilo que os caras estão falando lá, mas que é o quê? Para, de novo, desestabilizar um governo eleito. Eles não estão nem aí para brasileiro, pessoal, né? Eles querem ter alguém no poder que vai, sabe, abrir as portas aqui do nosso país para eles e vai, né, fazer evasão de dinheiro para eles. Como foi os 15 anos do PT, bilhões e bilhões de dólares de todas as estatais, né, construindo, né, fazendo benfeitoria em países, né, outros países, endividando o BNDES, endividando a gente, ao invés de fazer melhoria aqui, construir ponte, estrada, hospital, escola, saneamento básico, transposição de São Francisco e tudo o que. Então, de novo, né, eu falo abertamente, né, a favor desse governo, do Bolsonaro, porque em quanto tempo que a gente viu, pessoal, quantas coisas que foram feitas em 3 anos, pessoal, quantas obras. Só faltava o quê? Vontade política, pessoal, só faltava querer fazer. E claro que você tem que ter compaixão do teu povo. O cara que não está nem aí com o povo fala assim, não, deixa o povo ali, inclusive melhor que vira curral eleitoral. Eu, na época da eleição, vou lá, né, mando um carro-pipa, mando, né, dou chinelo, e litro de leite, e daí continuam votando em mim. Ah, somos o pobre, né, tira foto abraçando o pobre, né, e anda com bilionário, né, e só anda com bilionário, né. Bom, vamos continuar aqui.
Então, ele fala assim, aqui fala de outros, né, da galera banqueira, né, do Madoff, né. Fala assim, então, né, o Madoff, Stanford e outras operações offshore, né, de paraísos fiscais, agora estão vindo à tona, né, e eles são anexados a uma rede internacional debaixo do comando inglês e holandês, Anglo-Dutch, né, dessa oligarquia financeira que floresce, né, nesses paraísos fiscais offshore, né, que permitem o movimento de imensas quantias de dinheiro de droga, de lavagem de droga, né, para os centros financeiros mundiais. Então, sem os grandes bancos, o mercado da droga, o tráfico da droga, né, iria morrer, né, no dólar físico. Tá? Então, pessoal, uma desculpa que eles estão falando agora para a implementação da moeda digital é exatamente que assim a gente vai controlar o mercado da droga. É o contrário, pessoal. Assim você não precisa, né, pegar dinheiro físico e lavar esse dinheiro. Né? Isso é tudo eletrônico, a gente controla o sistema. Né? Aqui eles têm, né, de novo, no vídeo passado eu citei um filme, o Scarface, porque é muito engraçado, você mostra eles chegando com malas e malas de dinheiro, né, e o gerente do banco, né, fala assim, não pode, porque aqui fica muito na cara, né, vai ficar, as pessoas vão ver você chegando com malas e malas de dinheiro, sacos e sacos de dinheiro. Por quê? Você precisa lavar esse dinheiro, você precisa, né, legalizar esse dinheiro. E o banqueiro, né, não, cuidado, não. Agora, pessoal, quando você não tiver mais dinheiro papel, você resolveu. E é o contrário do que eles falam, né? Ah, não, aí sim você vai controlar muito melhor, né? Então, aqui, né? Aqui tem uma tabelinha, tá? Desses bancos, né, dos países que controlam, né, esses bancos offshore, tá? Que é feito por quem? Pelo Banco de Acordos Internacionais, pelo BIS, que eu vou falar muito sobre ele quando a gente lê o Tragédia de Esperança. Mas aqui, então tá falando, né, ó, Bahamas, tá? A quantidade de bilhões, isso em junho de 98, né? Quanto dinheiro foi, né, passou para o Bahamas, por exemplo, em junho de 1998, 16 bilhões de dólares, tá? E eles têm uma população de quantos habitantes? 306 mil habitantes, tá? Menor que Campinas, menor que bairros aqui de São Paulo. 16 bilhões, isso em junho de 98. E em junho de 2008, 10 anos depois, quantos bilhões de dólares? 439 bilhões de dólares, somente em junho de 1998, pessoal, tá? Aqui tem a Ilha Caimã, Ilha Jersey, Hong Kong, né? Isle of Man, que também é uma ilha que é um paraíso fiscal ali né, perto da Inglaterra. Então, Panamá, né, Singapura, tá? Aqui fala da Suíça, Luxemburgo, então vários paraísos fiscais, pessoal, ao redor do mundo. Bilhões e bilhões de dólares, tá? Então, né, George Soros, né, de novo, né, o fundador, chefe, controlador da campanha para a legalização de narcóticos, foi pego, né, vamos dizer, numa rede financeira de bancos, né, lavando, né, o seu dinheiro. Então, uma investigação que foi feita, né, sobre esse agente britânico bilionário, como ele controlava, né, o cartel na Colômbia, começou em 1994, quando empregados do Soros, né, e dos seus vastos fundos, né, de investimentos offshore, né, foram, vamos dizer, revelados para ter ligação com o cartel de cocaína de Cali, né? E os seus aliados, né, eles estavam
indo contra uma política do governo americano na época para combater, né, o tráfico de drogas. Então, em janeiro de 1994, o governo colombiano vendeu 75% das suas ações do Banco da Colômbia para um cara do Jorge Soros, né, chamado Jaime Gilinski, tá? É um testa de ferro do Soros. E o Isaac Gilinski e o seu filho, Jaime Gilinski, pela bagatela de 432 milhões de dólares. Então o Banco da Colômbia, né, que tinha sido identificado vamos dizer, um órgão americano de combate às drogas, né, eles identificaram que ele estava debaixo do controle dos traficantes colombianos para lavar dinheiro, né, junto com um banco lá em Miami chamado Eagle National Bank, né, o banco da Águia Nacional, né? Não, vamos botar um nome bem simbólico, né? Americano, um banco da Águia, né? Na verdade é um banco que lava droga, né? Enfim, então aqui fala, né, de todas essas artimanhas desses caras, né, dessa família Gilinski aí. Mas aí 4 anos depois, né, em 1998, você teve um dos maiores jornais em circulação, né, um jornal russo chamado Argumenty e Fatki, né, Fatos e Argumentos, vamos dizer. Fizeram uma reportagem em fevereiro de 1998 que essa família Gilinski, né, e que a máfia colombiana, né, estava usando, vamos dizer, bilhões, né, de dinheiro da droga para comprar propriedades lá na Rússia, comprar terrenos, né, em resorts russos, usando, né, também trocando dinheiro da cocaína por armas automáticas, né, e, olha só, mísseis, né, terra-ar, míssel terra-ar, né, de ser do chão, o cara, né, atinge um helicóptero, um avião, enfim, que foram comprados para o quê? Para municiar os narcos terroristas dentro da Colômbia. Então aí você explica então como que também, né, narcotraficante na Colômbia tem arma russa, tá? Então, pessoal, esse é o esquema, né? E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Isso não fala no livro, mas assim a gente pega quem que eram desde a Bíblia, quando a Bíblia fala dos fenícios, né? Que eles eram, na verdade, descendentes de Cão, né, os cananitas, né, que deram os fenícios, eles eram pessoas de comércio marítimo, tá? Quem controlava o comércio marítimo eram eles. Daí deles, pessoal, eles saíram e foram para Veneza. Então, em inglês, Phoenician, Venetian, tá? Então você tinha a nobreza negra, Black Nobility, em Veneza. Então toda aquela coisa que a gente lê dos Médici, né, Maquiavel, quem que eram? Né, eles e a galera de Gênova, mas basicamente os venezianos, que eram os fenicianos, tá? Era a mesma galera que promovia banco, que controlava sistema econômico e sistema mercantil, tá? De lá eles foram para onde? Eles foram para a Inglaterra, pessoal, tá? E eles se infiltraram na Inglaterra e na Holanda. E então, por isso que você explica, poxa, como que uma ilhazinha, né? Porque então é mercantil, é naval, né? É bancário e, de novo, usa droga para o quê? Escravizar o mundo. É a mesma galera dos bailes de máscara, é a mesma galera, né? Lembra o filme lá do Kubrick, De Olhos Bem Fechados? É isso. Onde que tem essas orgias né, da nobreza com, né, os seus ossos cobertos? Isso tudo era praticado, né, não só, né, na Idade Média em Veneza, mas, pessoal, isso remonta o que a Bíblia diz, né, quando Deus falava, olha, não adote para os israelitas, não adote as práticas pagãs, que é ligado com magia sexual, com sacrifício humano, com adoração de
de demônios. Então, isso aqui o livro não fala, eu estou fazendo um resuminho aqui para vocês de como isso, pessoal, as coisas são propagadas ao longo de milênios, pessoal, ao longo da nossa história. As coisas não simplesmente desaparecem, elas vão mudando, elas vão se transformando, tá? Então aqui ele vai focar nos 200 anos das guerras inglesas, né, de como o Império Britânico usa droga. Então, por que eu fiz isso antes de entrar aqui? Só para a gente entender da onde que vem isso, tá? Né? Então, assim, olha, a guerra das drogas, né, promovida pelo Império Britânico contra a civilização, ele está falando contra os países, né, iniciou, vamos dizer, com a Companhia Oriental Britânica, tá, da Índia, né, a Companhia da Índia, eu não lembro a ordem da palavra, enfim, a Companhia da Índia, né, que inclusive para minha mãe tinha louça, não, essa louça aqui vinha, né, da Companhia da Índia. E era um prestígio, né? Na minha avó, você ter, por exemplo, né, um conjunto de louça, né, pintado azulzinho, né? Você deve ter visto. Isso é da Companhia Britânica, né? Mas, infelizmente, eles não só faziam troca de especiarias, né? Troca de louça, de algodão, de roupa, né? Que a gente estuda, né? A gente aprende, não, os portugueses também foram para a Índia, eram trocas de especiarias e né? Os ingleses era de lã, de algodão. Era droga, pessoal. Droga, tá? Então, fala aqui, né? Eles, né, não só escravizaram a Índia, né, porque a Índia era colônia britânica, como a China. Então, olha, durante 29 anos eles tiveram a guerra do ópio contra a China, tá? E forçaram, né, a aceitação do livre comércio, né, do ópio mortífero, né, sobre essa cultura essa cultura milenar chinesa de 5.000 anos, né? Então, entre 1840 e 1960, a guerra do ópio, né, consistia em duas fases, tá, dirigidas né, pelos britânicos em campanhas militares contra a China, né, comumente chamadas de Primeira e Segunda Guerra do Ópio, né? E assim, né, os ingleses controlavam qualquer revolta popular, né? E também a revolta conhecida como a Taiping Revolução, né? Onde eles tentaram expulsar os ingleses, né? Que foi seguido, vamos dizer, pelo um padrão comum do Império Britânico, né? Que instigou movimentos fundamentalistas, né? E usaram esses movimentos para o quê? Para criar uma disrupção nacional, da unidade nacional, tá? E então basicamente o quê? Botar população contra uma contra a outra. Hoje eles fazem isso através também de cultura, né? Você tem a guerra cultural, principalmente ele, né? Na época, né? E hoje usam droga também. Mas então o que? A gente precisa dissolver qualquer unidade nacional e na época usavam inclusive religião, né? Então, vamos dizer, no conjunto, né, essas guerras efetivamente quebrou a China, né? Eles, vamos dizer, faliram a China, né? E submeteram a China ao controle financeiro, né, desses traficantes de droga da Companhia Oriental da Índia, né, companhia inglesa, né? Onde eles mataram mais de 20 milhões de chineses no processo. Pouca gente fala disso, né, pessoal? Hoje as pessoas já começaram a entender do Holodomor, né? Já começaram a entender do custo do comunismo, que o comunismo foi o quê? Financiado por eles, né? O Engels, né? O Marx, financiado por eles, banqueiros, né? A Revolução Russa, financiada por quem? Banqueiros. Então vamos dizer, né? O comunismo é o braço político, né, da implementação desse controle nos países, e a droga não deixa de ser também uma implementação ali, só que com custo de vidas humanas também, pessoal, né? Por que a esquerda toda é a favor, né, da implementação da droga? É a mesma coisa, pessoal. Controle populacional, né? Então, olha, nos séculos 17 e 18, né, essa empresa, né, constituída de forma privada, né,
a Companhia da Índia Oriental, estabeleceu casas de troca, né, em cidades indianas e eventualmente expandiu seu controle sobre todo o subconsciente, o subcontinente asiático, né, construindo um exército privado de mais de 150 mil homens no processo, tá? Tem um outro livro que eu vou ler para vocês mais para frente, chamado assim, os construtores de impérios. Então, muitas vezes eles, né, os maçons britânicos, né, lembra que o primeiro a primeira loja oficialmente feita maçônica é na Inglaterra, né, no século XVII. Oficial, tá, pessoal? Se eu não me engano, 1776 também. Então, qual que era, vamos dizer, abrir um capítulo maçônico, uma loja maçônica num desses territórios era, vamos dizer, um primeiro ponto de expansão da influência deles, estratégica. Então, de uma loja maçônica, muitas vezes eles faziam um outpost, né? Eles faziam um entreposto, né? Desse entreposto eles começavam a militarizar, a fazer uma base, a fazer um forte, e daí um forte, uma base. E isso era como eles iam expandindo o Império Britânico na época, tá? Eu só vou ler para vocês mais para frente, não sei quando, mas uma hora eu vou ler esse livro para vocês. Então, os ingleses, eles foram menos sucedidos, vamos dizer, né, em conseguir quebrar as barreiras da China contra uma intervenção estrangeira, né? E um tráfico estrangeiro, né? Então, na época, a dinastia Qing, né, eu acho que eu estou lendo direito, que reinava, né, eles proibiram, né, estritamente a presença estrangeira e também o comércio fora, né, de uma área ali de Guangzhou, que era a região do Cantão, né, do Cantão. Então essa era a única região onde poderia haver comércio, né, exterior, vamos dizer assim. E os chineses baniram o ópio, olha só, em 1729, pessoal, tá? E essa proibição foi fortalecida em 1799, tá? Em face ao quê? Ao contrabando do ópio inglês a partir de Bengala, né? A gente lembra, tigre de Bengala é por causa disso, tá? É porque é dessa região de Bengala ali. Os ingleses ignoraram essa proibição, né? E fizeram alianças lucrativas com famílias chinesas mercantis, claro, né? Famílias corruptas, né? Na área de Guangzhou, né? Do Cantão. E eles eles estavam querendo desafiar, né, essa lei chinesa, né? Então eles estavam colaborando com a companhia inglesa, né, com esses traficantes ingleses, né, expandindo, vamos dizer, a rota de contrabando em várias cidades ao longo da costa da costa sudeste, né, da China. Essas atividades criminais foram conduzidas pelo William Jardine e o James Madison, tá? Que criaram essa companhia aí, fundaram em 1828, né, a Jardine and Madison Company, tá? Que se tornou o principal traficante de ópio no mundo, tá? Interligado com o banco Hong Kong and Shanghai Bank, que o atual nome é HSBC, tá? Que é um banco associado com lavagem de dinheiro de droga ao longo de sua história. Em 1836, a Companhia Oriental Inglesa, vamos dizer, entregou, né, 30 mil baús de ópio, né, na China, o suficiente para vamos dizer, para um mercado de mais de 12 milhões de usuários. O impacto na sociedade foi devastador.
acabando com a prata do país, enquanto destruía milhões e milhões de mentes dos chineses, tá? Então, olha só, né? A gente, além de ganhar dinheiro nisso, a gente usa a droga como forma de escravizar essa população, que na época já era enorme. Então, de novo, né? Como que um paizinho, uma ilhazinha inglesa vai controlar uma população enorme na China? A gente usa a droga, né? E eu acho muito interessante, né, pessoal, que a gente vê, né, Banco HSBC, né, promovendo, sei lá, né, evento de golfe, promovendo, né, tênis, né, enfim, né, eu não sei, não lembro exatamente as competições, não sei se é né, corrida de Fórmula 1, enfim, esses grandes eventos que a gente fala, nossa, olha que legal, e você mesmo aqui, né, de repente é um correntista do HSBC, você não sabe a história do HSBC, né? Que é um banco fundado para lavar dinheiro de tráfico, tá? Não é muito bacana você saber disso? Tá? Então não caia de novo. E fora propaganda, né? Eu lembro, pessoal, numa viagem que eu fiz em, acho que 2014, né? Eu lembro que eu tirei foto, que já estava assim, né, sabe, no finger do aeroporto, né, quando você sai do saguão e vai entrar no avião, tem aquele corredor, né, que você passa, tava as fotos assim, já tinha de peixe com código de barra no peixe, fala assim, no futuro a comida vai ser assim. Eu tirei foto na época que eu falei, olha, cara, os caras estão descaradamente já anunciando o que eles vão fazer. HSBC, tô completamente ligado a essa agenda, do quê? Do Fórum Econômico Mundial, do globalismo, do transhumanismo, né, de usar a comida como arma também, comida sintética, tudo isso que eu tenho falado nos outros vídeos. Tá? Então, pessoal, por que é importante a gente conhecer a história? Né? Por causa disso. Bom, vamos continuar. Então, nessa ocasião, né, houve uma famosa carta do Lin Zenu para a Rainha Vitória, lá na Inglaterra, né? Vamos dizer, clamando pela consciência dela, né, para evitar com que os seus servos, né, agissem para destruir a China com o seu ópio. Então, você teve, né, era um scholar, né, era um acadêmico, né, um grande acadêmico chinês, né, chamado Lin Zexu, na época, que escreveu pedindo clemência para a Rainha Vitória, na época, ela ter compaixão, pessoal, das vidas chinesas. Mas a coroa britânica é ligada à maçonaria. Você acha que eles têm alguma compaixão? De novo, eu falei, eles veem as pessoas como menos do que seres humanos. Eles se veem acima, eles são de uma classe diferente de seres humanos, entendeu? Não, então é o gado, tem que morrer, e continua, né? E a rainha se recusou, escolhendo, ao invés disso, né, dar continuidade às suas instruções para o secretário, né, de Assuntos Estrangeiros, Lord Palmerston, né, para apoiar a companhia, né, britânica da Índia Oriental, né, e a Marinha Britânica para defender os princípios do livre comércio, né, que na verdade era o quê? Droga, né, promover o tráfico de droga. Então você teve uma enorme frota britânica que chegou lá em 1840 na China e rapidamente destruiu, né, as defesas militares chinesas, que eram, vamos dizer, eram na época, né, antiquadas, né. Então a Marinha Britânica era como se fosse hoje em dia, né, a marinha mais moderna, né, então basicamente enquanto uns tinham um naviozinho, eles tinham, né, submarino, porta-aviões, destroyers e tal. E começaram, né, lá em Guangzhou a bombardear a cidade, tá? Então a marinha, né, do mar, a Marinha Britânica, né, começou a bombardear a cidade. Até que que eles se submeteram, né, e começaram a pagar imposto, né? Começaram a dar dinheiro para que eles parassem de destruir, né?
E aí os navios de guerra, né, eles se movimentaram, né, ao longo da costa, repetindo o processo, né, em todas as cidades ao longo da costa, incluindo Xangai, né, antes, né, deles entrarem no Yangtze, no rio Yangtze, até Nanjing, que era a capital dessa região do sudeste da China, tá? E quando chegou nesse momento, o imperador, bandeira branca, ele se rendeu, né? Rendição. E aí foi assinado um tratado de Nanjing em 29 de agosto de 1842, onde eles cediam a ilha de Hong Kong para a Inglaterra em perpetuidade, né, para o que funcionar como o centro da operação de droga. E abriram 4 outros portos para mercadores ingleses, onde os navios ingleses foram permitidos para entrar e para, vamos dizer, garantir, né, a presença militar inglesa ali, né? Então, pessoal, como a história é, né? Então a gente viu toda essa questão agora recentemente, né? O que eles, que não dá pra gente pegar isoladamente, né? Aí você fala, poxa, então a China tem, vamos dizer, uma legalidade em tomar de volta Hong Kong, né? Por quê? Porque no século XIX foi tomado à força pela Inglaterra, né? Sim, o problema é que hoje em dia a própria China, pessoal, não obedece, né? A gente fala, né, a China, mas a China tá ligado, pessoal, ó, de novo, a gente tem que ter uma leitura um pouco mais profunda. Eu já falei aqui, quem que implementou, né, você tinha, o Banco Rothschild já estava na China nessa época, no século XIX, né? Você tem no site oficial deles, você entra lá e você vê, eles falam, né, que eles estavam, eu não lembro se foi em 1839, quando fundou né, uma sede dos Rothschild lá na China. Enfim, né, no livro que eu li para vocês do estabelecimento secreto americano, né, do Skull and Bones, Yale teve um capítulo lá na China, na década de 30 do século passado, né, 1930, onde eles começaram a doutrinar de novo, né, aplicar a mesma coisa lá das sociedades secretas de Yale, do Skull and Bones, na China. E quem que foi o Mao Tse Tung? O Mao Tse Tung foi um cara que passou. Ele foi um jovem líder da Yale, que conduziu o comunismo na China, a implementação, né, do comunismo na China. Depois, nos anos 60, né, quem que estava visitando lá a China? David Rockefeller, junto com quem? Né? Zbigniew Brzezinski, junto com Harry Kissinger. Fazendo o quê? Transferindo, né, a indústria americana para a China, e junto com a indústria americana, né, a indústria de outros vários países, tornando a China o polo industrial do mundo, para criar uma dependência. Tudo isso era o quê? Para que hoje, pessoal, eles comandarem. Quem que esse ano abriu o Fórum Econômico Mundial? O Xi Jinping, né, lá em Davos. Tá? Então, de novo, quem que controla, pessoal? O que eles estão fazendo? Então, eles, né, viram, a gente tem esse povo aqui que a gente controla, né, uma grande população, onde a gente pode, né, industrializar eles sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma lei trabalhista, nenhum direitos humanos, esquece isso, né? Por isso que nos nossos países a gente tem que pagar, né? Somos, enfim, países democráticos, a gente tem que manter a ilusão, né, de que, né, é uma democracia, então tem lei trabalhista e tal. Então na China não tem nada, ali tem muita gente, mão de obra, né, recursos humanos, pode morrer, né, pode ter gente, trabalhador que se suicida, tenta se suicidar de tanto, já falei aqui para vocês, as fábricas têm rede ali, né, nos vãos dos prédios, porque se o cara pular ele não morre, né, porque é basicamente escravidão. Por quê? Porque aqui a gente vai testar a nova ordem, aqui a gente vai testar o sistema do crédito social,
para quando tiver prontinho, né, né, a gente já testou, já corrigiu todas as falhas, né, a gente implementa para o resto do mundo, tá? E é isso que a gente está passando por esse processo hoje, pessoal. Hoje que a gente está vivendo é exatamente essa transferência aí. Então, no caso, se o governo chinês não pertencesse, né, aos bancos, aos globalistas, teria, vamos dizer, um argumento para falar, não, então, né, é válido eles, né, tomarem Hong Kong, né? Mas só que é deles para eles mesmos. Quem que se ferra? É a população, é o jovenzinho que não conhece a história e acha que, então eu vou, né, lá como houveram, né, as manifestações em Hong Kong, né, os jovens se levantando contra o governo chinês, para quê? Para serem presos, sumirem, a família nunca mais verem, porque eles são, se não forem mortos logo, né, são enviados lá para campo de reeducação, no que eles falam mainland, né, na região central da China. Vamos continuar. Então, os britânicos, eles, de forma efetiva, né, eles controlaram financeiramente, militarmente e politicamente, né, essa dinastia chinesa decadente. Tá? Somente quando Sun Yat-sen ele liderou uma revolução republicana em 1911, né, com base nos princípios, né, de uma economia americana inspirada, né, pela derrota que o Abraham Lincoln impôs nos britânicos, né, foi que a China foi, né, ela foi capaz de, através de uma longa luta, né, promover uma real soberania. Então, pessoal, olha só, né? Vamos tentar recapitular aqui, fazer um resuminho, né? Então, no século XIX, os ingleses forçaram, né, através do uso da droga, né, do ópio, acabaram com qualquer resistência da população de se levantar e expulsar eles. Eles conseguiram fazer uma rendição do imperador na época, né? E conseguiram controlar, né, a China até essa revolução em 1911, tá? Onde o Sun Yat-sen ele conseguiu expulsar, vamos dizer, né, não totalmente, né, pessoal? Porque, de novo, né, como que a gente muitas vezes se infiltra nos países através de ONGs, tá? Que na época não chamava ONGs, mas enfim, de missões, como no caso Yale, né? Não, a gente é uma missão aqui da Universidade de Yale para fazer uma escola de medicina, a gente vai ensinar vocês a medicina, olha que coisa boa, né? E nisso eles estavam doutrinando, inclusive, por exemplo, o Mao Tse Tung. Enfim, e quando que então eles tomaram a China de novo? Tomaram a China de novo, né, no final da Segunda Guerra e, na consequência, na Guerra da Coreia. Tem a história que eu vou ler para vocês no Tragédia de Esperança, que o MacArthur, o general MacArthur, foi proibido pelo governo de combater, né, a infiltração dos comunistas na China, por exemplo. Então, de novo, eles falaram, não, em algum momento a gente vai tomar a China. Né? Quando que eles tomaram a China? Com essa revolução comunista encabeçada por um cara deles, o Mao Tse Tung. Né? Então, aí tomaram a China e até hoje, né? Até hoje a China é controlada por eles, né? Muito bem, pessoal, vamos encerrar hoje aqui. Eu acho que, né, já foi, né, cobriu bastante aqui, tem ainda bastante coisa para falar. E novamente, né, se você vendo, né, pessoal, esse vídeo, eu ainda não entrei muito na questão espiritual, mas de novo, já falei um pouco, né, que essa migração dessa cultura, né, que remonta aos fenícios, tá? Remonta, né, pessoas que tinham práticas pagãs que continuaram em Veneza e continuam nessa elite na Inglaterra, tá? Não é à toa que a gente viu, né, escândalos aí da nobreza inglesa, né, do Andrews com o Jeffrey Epstein, né? E antes disso do Jimmy Savile, que era um cara pedófilo, tá?
ligação dele com a coroa britânica, amigo do príncipe Charles, tá? Enfim, aí a gente começa a entender muita coisa, né? Por que a princesa Diana, quando ela descobriu o que acontecia lá dentro, ela quis de qualquer jeito sair de lá, por que mataram ela, né? Enfim. Bom, isso é teoria da conspiração. Tá bom. Né? Então vá estudar e vai se aprofundar. Eu estou tentando aqui aos poucos, é porque não dá para a gente cobrir a história do mundo, né, num vídeo de 1h30, né, pessoal? Mas ao longo, né, dos vídeos aqui de anos que eu já estou tentando trazer para vocês exatamente, pessoal, né, quem que manda no mundo, quem que é essa galera aí, de novo, né? Não é à toa não, mas eu fiz propositalmente, muito disso eu coloquei aqui, tá? De forma obviamente resumida, né? Uma síntese. Tá muito aqui nessa trilogia, tá? Então, né, não é porque, de novo, mas vai valer a pena, né? Depois vocês me falam, né? Comprem e depois vocês me falam. Mas bom, sobre tudo isso falando o quê, pessoal? Que na verdade quem que comanda, quem que influencia essas pessoas numa escala aí metafísica, espiritual, é o príncipe desse mundo, né? Não é à toa que depois a gente lê em Apocalipse, se eu não me engano, 17, que fala o quê? Esses mercadores que fazem comércio, inclusive de vidas humanas, de almas humanas, né? Vamos ver se eu acho aqui para ler para vocês, tá? Quem são essas pessoas que servem esse sistema, que adoram, né, a besta, que são contra o cristianismo, né? Quer ver? Vou ler aqui para vocês. Então, Apocalipse 18, capítulo 18, né? Diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, com que elas se prostituíram, né, a grande Babilônia, né, esse sistema. Né, se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até de almas humanas, tá? Eu acho essa passagem demais, porque essas pessoas, elas vendem almas humanas, elas traficam almas humanas, né? Esse é o comércio delas. E elas adoram quem? Elas adoram esse ser que odeia o ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele odeia Deus, ele se opõe a Deus, ele quer ser Deus. E ele, a Bíblia fala, é o inimigo das nossas almas, e essa é a nossa real guerra, como o apóstolo Paulo fala em Efésios. A nossa guerra, na verdade, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra as pessoas, é contra quem influencia essas pessoas, é contra, né, esses dominadores, né, desse mundo tenebroso, das regiões celestiais, né? A nossa guerra, na verdade, é essa. Então, se você não entende esse nível, pessoal, de realidade, você está um patinho na lagoa, você está vulnerável a ser, né, vítima, tá, dessa influência espiritual. Além da influência, né, natural aqui de mídia, de cultura, de toda essa lixo cultural, essa baboseira aqui, né, que é muito perigosa, mas que, né, eles promovem, que também para, né, sabe, reduzir, principalmente os jovens, né, que estão em formação, à escravidão, ficarem dependentes a, sabe, sexo ilícito, a tecnologia, a droga, tecnologia negativa que aprisiona, que essa cultura, né, demoníaca que está sendo promovida. E qual que é a saída, pessoal? Você tem que tomar uma posição nessa guerra. Então a gente tem que entender que a gente está no meio de uma guerra, tá? A guerra física é simplesmente um reflexo de uma guerra espiritual. Se você não entende que você está no meio de uma guerra espiritual, você vai levar tiro, né? Aquela pessoa que no meio de um tiroteio, ela está andando assim, tem que pô, né? Não, você está numa guerra, você tem que, sabe, se armar com armas espirituais, né? A Bíblia fala muito claro isso. A própria palavra, isso aqui é a tua arma espiritual, é uma espada de dois gumes que separa espírito de alma, né? Ela separa, né? Ela consegue
nos dá discernimento sobre o que é verdade, o que não é, que no final das contas é um grande engano, pessoal. A gente está vendo, né, que a gente não sabe nem mais o que é notícia, o que é verdade, o que não é, né? E a esquerda se promove o quê? Também para não saber o que é certo, o que é errado, o que é homem, o que é mulher, o que existe, o que não existe, o que é real, o que é artificial. E a Bíblia diz o quê? Meu povo, né, ele padece por falta de conhecimento que é da verdade. Jesus falou, conheceis a verdade vos libertará. Para a gente ser livre, ser liberto, verdadeiramente livre, não uma liberdade, né, promovida por essa galera que é uma falsa liberdade, na verdade é uma escravidão. A verdadeira liberdade é quando você conhece Deus. E na verdade quando você tem comunhão com Deus, porque o Espírito Santo de Deus te revela a verdade, né? A Bíblia, o Espírito Santo. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, para você se posicionar nessa guerra e você saber de que lado você está. Você tem que fazer essa escolha. Ou do lado de Deus, do lado, né, do Deus Criador, que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é paz, né? Deus é verdade, que te ama, ou do lado da mentira, que é tudo que é falso, tudo que é engano, que quer te destruir. Então é uma escolha que eu acho que, né, como ele na Bíblia fala em Deuteronômio, olha, eu coloco, né, dois caminhos, né, o caminho da vida e o caminho da morte. Tá tão claro, eu falo, escolhe a vida, né? Só que o caminho da morte ele se disfarça, né? É o pai da mentira, ele engana a gente, ele dissimula, ele, né, cria ilusões para as pessoas ficarem perdidas. Então, né, espero que esteja claro para você que você tem que tomar uma posição espiritual. Como a gente faz isso? É simples, pessoal, não precisa de nada além de fé e de declarar essa fé. A fé produzida no nosso coração, na nossa mente, no nosso mais íntimo, né? No centro da nossa alma, e a gente expressar isso publicamente, né? Declarar isso. Então, eu vou fazer uma oração e eu vou te convidar a orar comigo. Amém? Coloca a mão no seu coração e ora assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje, nesse dia 28 de março de 2022, é o dia em que eu confesso que Tu é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus Cristo. Eu entendi que eu não posso mais viver influenciado pelo mundo, pelas forças do mundo, pelas forças espirituais do mal, mas eu preciso me reconciliar contigo, Deus, através do teu sacrifício, que me purifica de todo erro e de todo pecado, que fazia separação entre eu e ti, que criava a distância, um abismo entre eu e ti, porque eu estava debaixo do domínio do mal. Eu andava segundo o príncipe do mundo. E hoje eu rejeito isso, eu renego, eu quebro na autoridade do teu nome, Jesus, da autoridade do teu santo nome, qualquer escravidão que eu tinha do mal, qualquer influência negativa na minha vida, qualquer pacto, qualquer aliança, qualquer permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida, hoje eu revogo, eu renego na tua autoridade, Jesus. E usando a minha vontade, o meu livre-arbítrio, eu quero ter uma aliança contigo, Jesus, no teu sangue, no teu sacrifício que me purifica de todo pecado. Eu reconheço, Pai, que a tua morte na cruz me deu vida. Eu aceito, Pai, o teu sacrifício que tu fez de graça por mim, por amor. E eu te convido a habitar em mim, através do teu Espírito Santo. Eu abro o meu coração, a minha vida, eu te entrego, Senhor, o centro da minha vida, seja o rei da minha vida, o Deus, meu Deus, tu és meu Deus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim. Me sela com o teu Espírito Santo, Pai, com o selo da promessa, Pai. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero ser um contigo, Pai. Eu quero ser aqui a tua extensão na terra. Eu quero ser o teu embaixador. Eu peço a ti, me usa, Pai, a partir de hoje para pregar o teu evangelho, para levar a boa nova, levar vida para as pessoas que precisam de ti, que precisam de vida, precisam de restauração na sua emoção, na sua memória, nos seus sentimentos. Cura dos seus traumas. Eu te louvo, Pai, porque tu opera tudo isso em nós, Senhor. Te louvo pelo novo nascimento. Hoje eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo contigo, Jesus. Meu espírito renasceu em ti, eu sou um filho ou uma filha de Deus hoje, junto contigo. E eu entrego a minha vida, eu peço, Pai, dirige os meus passos daqui para frente e eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida, nessa terra, Pai, até o dia que tu me chamar para eu estar
contigo por toda a eternidade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez a sua oração, crendo no seu coração, a Bíblia diz, ela garante que você passou da morte para a vida, que hoje o teu espírito que estava morto, ele reviveu, ele ressuscitou. Então você é um novo ser, uma nova criatura, e agora você vai passar por um processo de cura da tua mente, das tuas almas, das tuas emoções, dos teus sentimentos. Amém? E isso é um processo que é feito o quê? Pela leitura da palavra, pela comunhão, pela oração. Então compra uma Bíblia, você tem que ter aí um exercício diário. Da mesma forma que todo dia você toma banho, você come, você escova o dente, você tem que se alimentar espiritualmente da Bíblia, se exercitar. Né? Isso aqui é tudo através da Bíblia. Amém? E claro, fazer parte de uma igreja. Então busque uma igreja que prega a sã doutrina. Cuidado, pessoal, existem igrejas falsas, existem igrejas que não são igrejas. Só tem placa, só tem nome de igreja, mas pregam um Cristo falso, pregam um cristianismo falso. Inclusive agora, né, o PT, por exemplo, está querendo fazer igrejas aí evangélicas, né? Por quê? Porque sabe que graças a Deus as pessoas têm, né, Deus tem salvo, né, tem buscado as pessoas, mas enfim, uma igreja que prega que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é o primeiro ponto, né, pessoal? Porque tem muito mais, mas isso já é um crivo, né, de você saber, não, isso aqui é uma seita ou é realmente uma igreja onde prega que Jesus, né, Jesus é Deus e ao mesmo tempo, né, se fez homem para morrer por nós. Amém? Então, eu creio que, né, ore, eu creio que Deus vai te conduzir a uma igreja, né, uma igreja local onde você vai estar abraçado, você vai ser discipulado, né, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. E é isso, pessoal. Então, olha, né, a gente quinta-feira tem um outro vídeo aí para vocês, né? Vou deixar aqui, né, os livros, entrem em contato, né, assistam também o vídeo aí da semana passada lá no Odyssey, no Rumble, né, participe através do Subscribe Star. Eu desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até a próxima e, né, já se liga aí, galera de Curitiba, final de semana eu tô aí com vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.